Olá pessoal, tudo bem? O que a gente vai estar tratando hoje nessa conversa aqui, né? As pessoas normalmente têm dificuldade em pensar em aspectos aí da gamificação em qualquer parte, seja de aspectos aí, por exemplo, de você criar alguma coisa na sua vida, ou desenvolver alguma atividade, aprender algo novo. Enfim, nesse contexto geral, as pessoas acabam achando que gamificação é algo que precisa ter uma história, precisa ter música, precisa ter um controle na mão, tá? E normalmente não é só isso que faz a gamificação. A gamificação, na verdade, é todo esse processo, né? Você criar um processo e a partir do desenvolvimento desse processo, enquadrar algumas coisas que fazem parte da atividade que você quer desenvolver e também criar esse contexto que possa atender a tua necessidade. Vendo isso, se você observar jogos infantis, assim, daqueles mais simples que a gente conhece, você vai conseguir observar que muitos desses jogos simples carregam todos os quesitos de uma boa gamificação. E um outro detalhe também é que eles são adequados para cada etapa, vamos dizer assim, de desenvolvimento da pessoa. Se você pensar assim no jogo mais simples que eu conheço, né, de gamificação, tem vários, né, que envolvem crianças e tudo mais. O primeiro que me vem à memória é a Amarelinha, né? E pode ter outros nomes, né? Mas de uma forma geral, a Amarelinha ele é um game bem simples. E essa é uma vantagem. Eu, por exemplo, nunca joguei Amarelinha, pelo menos que eu me recorde, mas eu sei pelo menos as premissas, assim, aquilo que é bem básico do contexto ali da gamificação desse jogo. Você sabe que tem casas, você sabe que você tem que jogar algum determinado objeto, pode ser uma pedra, enfim, pode ser algo bem simples, mas você joga um determinado objeto e você vai saltando as casas. E o objetivo é claro também, você consegue entender esse objetivo. Então não tem dificuldade ali de você entender. Mas vamos dividir esse negócio por partes aí. A primeira parte é você entender qual é o ambiente, né? Você tem a construção ali das casinhas específicas para você poder utilizar e fazer a gamificação. Então tem um ambiente, tem um cenário, tem algo simples que você consegue criar com muita facilidade, às vezes até sem nada para arriscar, às vezes com um pedacinho de madeira e um pouco de areia você já consegue criar essa gamificação. Você utiliza símbolos que todo mundo reconhece, mas dentro daquele contexto tem uma outra forma de interpretação, que são os números, e você tem as casinhas de quadradinhas, né? Que pode ser maior ou menor, tem um formato ou não, mas elas seguem ali uma determinada regra, né? Falando de regra, você também tem regras que todo mundo entende e segue. Então, as pessoas que participam da gamificação conseguem perceber essas regras, entender elas e conseguem saber se alguém quebrou uma regra ou não. Então, isso é bem claro para todo mundo que está participando da gamificação como um todo. Além disso, além de ter um cenário, além de ter regras claras, você tem uma meta clara, né? Que é chegar no final dela. Então, você faz lá o desenho e com base nesse desenho você consegue chegar até o final da amarelinha e saber se alguém concluiu aquilo ou não, né? E tem o quesito você ter o grupo de pessoas ou uma comunidade, né? Que são as pessoas que vão participar desse jogo e com base nesse jogo elas vão estar se divertindo, enfim, explorando isso. Mas se você pensar assim, é um jogo bem simples, né? E tem várias partes, assim, vários pedacinhos aí. Mas aí você diz, poxa, beleza, aprendi o que tem amarelinha, aprendi que dá para usar isso. A amarelinha não tem ranking, por exemplo, né? Não tem o super a pessoa que tem o super poder da amarelinha ou coisa parecida, não tem nada que faça ela engajar com aquilo melhor. Mas se você parar para pensar,
É justamente nesses jogos mais simples que você consegue ver analogias ou situações nas quais você pode adaptar para alguma situação que você está tentando resolver. Por exemplo, se você tem às vezes dificuldade de desenvolver alguma atividade, fica lá enrolando pra caramba e não termina, você pode estar criando algum tipo de gamificação, né? Seguindo esse modelo bem básico e simples e adaptando ele aí ao teu projeto. Por exemplo, se você tem um problema de não ler uma quantidade de livros adequada, né? Ou você queria ler livros, mas não consegue, ou você não quer mesmo. Como é que você pode fazer uma gamificação simples utilizando esse princípio? Primeiro, tenha um ambiente, sente no lugar certinho, crie aquele ambiente no qual o teu cérebro vai entender que você está dentro desse jogo, tá? Então você coloca esse ambiente já de cara para a pessoa entender, para você entender nesse caso, que você está gamificando aquilo. Joia? Beleza. Se for seguir o primeiro passo. Segundo, tenha uma regra clara para você entender o que você pode fazer. Eu tenho que ler durante 10 minutos X. Começa a criar algumas regras. Eu tenho que ler desse livro aqui, ler um pedacinho no começo antes de fazer a gamificação dele. Eu consigo ler 3 páginas, então eu vou tentar ler 4, coisas desse jeito, tá? Desse gênero aí. Então você cria uma regra para você, tá? E você não pode quebrar essa regra. Você tem que ter manter a tua palavra nesse sentido, porque nesse caso você está fazendo o jogo com uma única pessoa. O ideal é que você consiga achar uma pessoa, um amigo, um companheiro, seja lá o que for que você tenha, para fazer junto com você essa gamificação. Você vai conseguir ali trabalhar com o aspecto da comunidade. Então você tem o ambiente, que você separa um lugar onde você vai deixar esse livro e onde você vai ler. Você tem uma regra, que é a quantidade de páginas que você pode ler, ou alguma outra regra que você possa criar. E agora pensando na amarelinha lá, né? Onde que você quer chegar? Qual que é a tua meta? Minha meta é terminar o livro. Minha meta às vezes pode ser ler 100 páginas numa semana. Não precisa ser a coisa como um todo. Beleza, consegui criar uma meta. Você tem que criar algum tipo de bonificação, alguma coisa que te dê um reforço positivo. Por exemplo, se eu conseguir ler 100 páginas, então, sei lá, vou comer um chocolatinho, uma bala. Tentar não exagerar no chocolate, né? Senão não vai adiantar nada. Aí você vai ter que criar uma gamificação para esteira também. Porque se você comer muito chocolate, a esteira está logo na esquina ali. Não tem por onde fugir. Mas, nesse sentido, você pegando esses elementos bem simples ali, você consegue montar uma gamificação que funciona para você, que você consegue criar algo mais elaborado, se você quiser, mas que o simples que funciona já está na tua mão. Então, utilizando essas ferramentas aí, você já consegue criar alguns tipos de gamificação para poder utilizar para resolver um problema pequeno seu e pessoal. Lógico que você pode resolver grandes problemas utilizando a mesma situação. E se você pensar, por exemplo, o que seria um grande problema, né? Seria, por exemplo, vamos pensar na quantidade, por exemplo, de lixo que é produzida, ou, por exemplo, num problema de saneamento, alguma coisa assim, que é um problema gigantesco também, ou no problema alimentar. Se você parar para pensar, você consegue pensar, vamos criar um cenário, né? Para a gente pensar como seria, por exemplo, a questão do lixo. Todo mundo tem que separar o lixo. Então você cria lá um cenário. O que é um cenário? O cenário tenta abstrair, né? O cenário é sempre um contexto no qual a pessoa consegue ver fazendo aquilo. Vou criar sacolas ali para a pessoa separar o lixo e vou entregar essas sacolas para a pessoa, tá? Para várias pessoas nesse caso. As pessoas que separam o lixo, elas ganham, sei lá, alguns pontos que elas podem trocar. Então você tem uma regra que ela faz alguma coisa,
ela consegue ganhar alguma coisa. Então você já tem uma regra. Você tem o ambiente no qual a pessoa está envolvida, né, o cenário. Você tem a regra. E daí o que, que ela pode ganhar? Bom, vamos dizer, se ela juntar X pontos, ela pode ganhar uma, sei lá, participar de uma loteria, né? Pode participar de algum tipo de premiação, pode ser em dinheiro, pode ser reconhecimento, nem sempre necessariamente é dinheiro, mas pode ser dinheiro. E mas e como é que funciona? Quem não fizer a separação do lixo não pode participar. Só quem faz participa. Aí o que, que ganha? X, Y, Z, aí vai ficar a cargo de quanto você tem de verba para fazer a coisa. Mas você já consegue ter o cenário, você já consegue ter as regras na qual a pessoa vai estar incluída ou não, e você consegue, além de ter as regras, você consegue premiar e dar alguma satisfação para essa pessoa. Se dá um reforço positivo para ela de que fazendo aquilo ela vai ganhar. Além disso, você pode criar, por exemplo, alguma forma de ter o incentivo da comunidade. Se X pessoas daquele local ganhar, então participarem dessa situação ou desse evento, né, ou desse processo, então essas pessoas vão estar ganhando, sei lá, uma lata de lixo personalizada, dizendo muito obrigado, vão ganhar uma carta, vão ganhar um elogio ou coisa do gênero. Então você começa a pensar situações nas quais a pessoa vê vantagem em fazer aquela atividade ou aquele processo, e ela tem algum ponto no qual ela se sente recompensada por isso. Além disso, você pode criar, por exemplo, você já, sei lá, por exemplo, no caso do lixo, você coletou ou reciclou X árvores, você já coloca uma pegada mais ambiental e a pessoa tem um símbolo, tem algo que ela vê, poxa, eu salvei tantas árvores, eu fiz isso, fiz aquilo. Pode parecer bem bobo isso, mas muitos fóruns e locais que se utilizam de gamificação criam, por exemplo, esse tipo de situação, né? Dão um reconhecimento através de símbolos ou de algo que você possa ver com facilidade que a pessoa está participando de algo. Então, muitos congressos ou locais que têm algum tipo de conferência, eles te dão, por exemplo, crachás de acesso diferente, te dão algum símbolo, alguma coisa que internamente você consegue bater o olho naquela pessoa e saber qual é o nível dessa pessoa ou onde ela está inserida. Então, para a gente recapitular aí tudo, né? Se você quiser fazer algumas gamificações para você, para resolver seus problemas pessoais, nada como o exemplo, como a forma da amarelinha. Então, tenha um ambiente claro, né? Esse é o primeiro ponto. Crie esse ambiente da melhor forma possível. E o ambiente, quando eu falo ambiente ou cenário, não é necessariamente um local. Pode ser, por exemplo, uma música, pode ser várias coisas, mas não precisa ser. Precisa só se ter esse local, ou você entender que esse local é o local. Só não pode ser, por exemplo, minha mesa de janta aqui, passei a mão, agora é mesa de estudo. É isso que faz essas coisas não funcionarem. Quando você não tem um local, não prepara um cantinho que tem uns livros, que tem alguns símbolos que te digam internamente que aquilo é um ponto onde você vai desenvolver X atividade, então isso é um primeiro passo. Segundo, tenha regras claras. Por exemplo, vou estudar para concurso. Então, crie uma regra. Eu vou estudar X horas e, enfim, pensando aqui rapidamente, a cada X tempo eu ganho uma balinha, ganho alguma coisa que você possa fazer. Gamifique isso. Tem uma regra que vai valer a pena, que vai fazer isso valer a pena e que vai te dar satisfação. Conseguir ver. Se você conseguir colocar alguma coisa que seja mensurável, alguma coisa que você possa medir, é uma boa pegada também. Mas isso é para uma outra discussão. Para simplificar, né, a questão seguindo o processo da amarelinha. Então você tem um cenário ou ambiente, você tem uma regra clara que todo mundo que for participar sabe aquela regra,
além disso, você tem regra ambiente, cenário, regra. Depois disso, você tem uma recompensa clara, a pessoa consegue saber se ela foi recompensada ou não, e ela tem uma meta também clara, você sabe quando termina aquilo. Um dos problemas, por exemplo, de estudar que dá, vamos dizer, muito errado, é que a pessoa, vou estudar até acabar. Até acabar é um negócio complicado, porque aí entra o que eu chamo de na verdade, o que eu chamo não, né? O efeito Parkinson, né? Mas eu tento utilizar nas minhas gamificações o efeito Parkinson reverso, tá? Mas isso também, material para outra discussão aí, tá bom? Pessoal, espero que isso possa ajudar vocês. Se vocês tiverem dúvida ou quiserem colocar qualquer problema para a gente ir testando outras gamificações, coloca nos comentários, eu sempre dou uma olhadinha nos comentários. E se tiver qualquer dúvida, pode ou mandar mensagem para mim no Insta ou aqui nos comentários, que eu vou ficar bem feliz aí de pegar alguma bucha aí e tentar criar alguma coisa em cima. Beleza? Valeu, pessoal, até a próxima.